Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Eu, Padre Mateus Maria, quero fazer convosco o comentário da mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, dada a nós por meio do vidente Ivan, no dia 31 de janeiro de 2012. Nossa Senhora, diz o vidente, veio alegre e feliz e nos saudou todos com a sua saudação, a que ela sem verdade e costume, louvado seja Jesus, meus queridos filhos. Após isso, diz o vidente Ivan, ela estendeu suas mãos sobre os sacerdotes presentes e rezou sobre eles por um longo tempo. E depois rezou sobre todas as pessoas presentes que ali estavam. Rezou por longo tempo pelas pessoas que estavam doentes e especialmente diz o vidente Ivan que ele recomendou todos os doentes presentes ali a ela. E após isso, Nossa Senhora abençoou a todos com a sua bênção materna e abençoou todos aqueles que trouxeram também as intenções no seu coração. E na mensagem, Nossa Senhora diz: Queridos filhos, também hoje eu os chamo à conversão pessoal. Sejam aqueles que se convertem em suas vidas, sejam testemunhas. Amem, perdoem e levem a alegria do ressuscitado a este mundo, onde meu filho morreu e onde as pessoas não sentem a necessidade de procurá-lo e descobri-lo em suas vidas. Sejam adoradores do meu filho e que a vossa esperança seja a esperança para aqueles que não têm Jesus. Queridos filhos, novamente agradeço por terem respondido ao meu chamado. E o Ivan termina dizendo que ele recomendou todos aqueles que estavam ali presentes a Nossa Senhora, todas as suas necessidades, todos os seus pedidos, todas as suas famílias. E após isso, Nossa Senhora continuou a rezar sobre todos os que estavam ali presentes em oração, e ela partiu na luz e com o sinal da Santa Cruz, saudando a cada um, dizendo: vão em paz, meus queridos filhos. Medjugorje continua sendo a grande fonte de força para cada um de nós que está vivendo nesses últimos tempos a grande tribulação, um grande tempo de provação, um grande tempo que exige cada um de nós o testemunho. E nós vemos que em Medjugorje muitos se convertem ainda hoje e muitos se aproximam de Deus. A paróquia nos relata que ao registro de mais de 590 sacerdotes, religiosos e diáconos permanentes que ali em Medjugorje receberam a sua vocação. Um número altíssimo, esses que deixaram o seu testemunho. Medjugorje continua sendo ainda hoje um forte centro de espiritualidade. E nós sabemos que o Papa pediu uma comissão para investigar Medjugorje, para que possa sim dar um parecer. Tudo indica que está indo tudo muito bem, pois todos os videntes já foram interrogados. Nós percebemos que todos eles retornam da Santa Sé a Medjugorje com muita paz, com uma grande unidade com a Igreja, e nós vemos que assim tudo vai caminhando. Mas o que importa para nós é que os frutos de Medjugorje são enormes, e todos nós devemos, assim, olhando para Medjugorje, também encontrar a verdade que há no nosso coração, o chamado pelo qual nós estamos convidados pela Rainha da Paz a responder. No início das aparições existiam muitos que diziam que tudo aquilo era obra do diabo e que o diabo guiava tudo aquilo pela mão. Mas uma coisa fica meio em cima do muro com essas afirmações daqueles que não creem em Medjugorje, pois se o diabo fizesse tudo isso, levando as pessoas à Eucaristia, ao confessionário,
à adoração, ao Santo Rosário, a rezar a Via Sacra, nós poderíamos dizer que o diabo então se tornou um amigo de Deus e que se converteu. Nós vemos em Medjugorje tantas ocasiões, tantas curas, tantas pessoas que ali rezam e abrem o seu coração a Deus, de uma forma radical, seguem Jesus. E o chamado mesmo de Nossa Senhora é um chamado radical, porque todos os santos foram radicais, e nós não podemos ter assim compromisso com o pecado, é que nos ensina Nossa Senhora. O problema é que temos uma imagem errada, irmãos, de nós mesmos, e o problema é que sempre colocamos a culpa nos outros, quando não colocamos a culpa em Deus. E por isso que Nossa Senhora também nos convida ao perdão. O chamado de Medjugorje é um chamado à santidade, um chamado a não julgarmos tanto os outros, mas a julgarmos nós mesmos e o nosso comportamento, a rezarmos pela mudança, não dos outros, mas sobretudo a nossa mudança, da nossa família, a mudança do nosso interior, para que todos vendo a nossa mudança, possa assim também mudar. Nós somos chamados a rezar pela nossa conversão pessoal. Como diz Nossa Senhora nessa mensagem, ela nos chama a fazer um caminho de conversão pessoal. Porque nós caímos nessa tentação de queremos que os outros se convertam, mas quem deve se converter na verdade somos nós. Nós católicos devemos ser o exemplo, e não podemos assim passar um mês com Deus e fazendo outro aquilo que queremos. Nós devemos viver totalmente uma vida de convertidos, ou seja, uma vida de união com Deus. Sermos cristãos por tempo integral na nossa vida. E Nossa Senhora em Medjugorje, ela não faz nada além de nos pegar pela mão e nos conduzir a Jesus nesse caminho de conversão e santidade. A conduzir a Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nossa Senhora em Medjugorje nunca diz que ela é o centro, pelo contrário, ela diz que o centro é a Eucaristia. Ela sempre mostra Jesus no centro. Nossa Senhora sempre se coloca como a serva humilde do Senhor. E nesse sentido, irmãos, nós devemos caminhar muito, como Maria, que foi humilde, foi obediente e viveu sempre na alegria de Jesus. Alegria hoje que significa viver uma vida feliz, uma vida unida a Deus. Alegria que vem como resultado daquela união profunda de coração, do nosso coração com o coração de Deus. Não é a nossa alegria, a alegria que nos chama Nossa Senhora em suas mensagens, uma alegria mundana, mas é uma alegria de viver a vida do ser ressuscitado. É por isso que ela diz, também hoje vos chama a conversão pessoal. Ou seja, é um esforço de mudar a nossa vida, de mudança contínua. Sejam aqueles que se convertem em suas vidas e sejam testemunhas. Amem e perdoem e levem a alegria do ressuscitado a este mundo onde morreu meu filho e onde as pessoas não sentem a necessidade de procurá-lo e descobri-lo. Nós vemos como é verdade, como o mundo caminha numa tristeza. Nossa Senhora nos chama a alegria. A alegria que é fruto da alma unida com Deus. Nossa Senhora também, ela nas suas mensagens, não nessa em particular, mas em tantas outras, ela nos chama e ela dá o seu exemplo de obediência à vontade do Pai. E como para nós muitas vezes é difícil obedecermos à vontade do Pai, obedecermos aqueles que são casados, a sua esposa, aquelas que são casadas, obedecer o marido, os filhos, obedecer seus pais, porque cada um que se sente alguém. Mas a Senhora chama todos nós a estar sempre debaixo de alguém, para estarmos debaixo de Deus, a obediência. E assim, obedecendo, nós vivemos a humildade. E quem é humilde, caminha para Deus. Quem é orgulhoso, caminha para o inferno. Por isso que Lúcifer, que era o maior anjo da luz,
porque não era humilde, se tornou um demônio. Nossa Senhora, ela vem, irmãos, nas suas mensagens, nos indicando o caminho para encontrarmos com o próprio Senhor, Jesus vivo e ressuscitado. E se nós encontramos com Jesus, só ali nós podemos testemunhar, como pede Nossa Senhora, para que nós testemunhamos na alegria essa vida do ressuscitado. Mas para encontrarmos Jesus ressuscitado, também é necessário que nós, como Jesus, passemos pela cruz. Nós muitas vezes não queremos a cruz, pelo contrário, fugimos da cruz. Mas é a cruz que é a chancela da nossa vida com o Senhor, da vida com o crucificado. Hoje o homem ele foge da cruz, mas fugindo da cruz cai no pecado e ele se cria a sua própria condenação. Cria sofrimentos muito maiores do que aquelas cruzes que faziam parte da sua vida. Muitos depois dizem, porque na sua vida tudo dá errado. Nossa Senhora, nas suas mensagens, ela é muito clara, porque não rezam bastante. Se nós perguntarmos agora entre nós, quem de nós que está escutando este comentário reza pelo menos 1 hora ao dia? São pouquíssimas aquelas pessoas que eu conheço, além dos monges aqui do mosteiro, e de algumas pessoas de muita oração que eu conheço. Mas porque nós não rezamos, é por isso que vem muitas vezes muitos problemas, porque nós não estamos na graça. Por isso que nós não estamos assim abertos à graça de Deus. E se não estamos abertos, ficamos expostos aos males de todos os tipos. E Nossa Senhora disse certa vez aos videntes, uma mensagem que ela dizia: se tiverem que escolher entre uma aparição e a Santa Missa, queridos filhos, escolha a Santa Missa. Nós não podemos comparar a Santa Missa, que é a fonte de graça, com mais nada. Nós devemos colocar Deus no centro de nossas vidas. Eu fico muitas vezes impressionado com certos comentários que escuto na internet, com certas reportagens que falam sobre o Medjugorje, que se enfatiza muito o milagre do sol, não sei quantas mil pessoas viram o sol rodar, uma coisa e outra. Esquecem que Medjugorje não é isto. Medjugorje é um chamado à santidade. Sinais ocorrem, mas nós não devemos dar muita atenção a tudo isso. Devemos olhar para o nosso coração e ver se nós estamos vivendo aquilo que realmente pede Nossa Senhora. Certa vez eu escutei em Medjugorje que uma moça guiada por um grupo de italianos, diziam que o sol estava rodando, ela ficou olhando para o sol e realmente perdeu a sua vista naquele sol de 40 graus. Os próprios padres de Medjugorje, os capelões de Medjugorje, eles proíbem o próprio povo de ficar buscando sinais e olhando para o sol, porque não é isto Medjugorje. É necessário que nós caminhamos numa fé madura, uma fé biblicamente fundada e guiada sobre o magistério da Igreja, numa espiritualidade forte, não numa espiritualidade superficial de pagãos que só querem ver sinais. Nós sabemos que os milagres existem, mas para mim, irmãos, o maior milagre é quando alguém chega e diz para mim como padre: Padre, eu perdoei. Quantas pessoas que chegam e dizem: por mais de 20 anos eu não conseguia perdoar, me aproximar de uma pessoa, agora eu consigo. Isso sim é fruto de uma oração verdadeira. Isso sim é um milagre de um coração que se abre depois de tantos anos a Deus, de uma pessoa que só blasfemava, depois só abre sua boca para louvar, para glorificar o nome do Senhor, de uma pessoa que não ia mais na missa, depois vai à Santa Missa buscando Jesus. Isso sim é milagre. Assim, irmãos, nós somos convidados por Nossa Senhora, nas suas mensagens, a realmente
abrir o nosso coração. E só nós conseguimos abrir o nosso coração se nós rezamos. E se rezamos todo dia, pelo menos 1 hora. Nós temos 24 horas do dia, o que é dar 1 hora a uma oração diante do Senhor. Nossa Senhora nos chama a darmos tempo a Deus, para que nesse tempo que nós damos a Ele, ela possa preencher a nossa vida de frutos espirituais. E assim, só assim nós poderemos, irmãos, nos tornar testemunhas. Testemunhas deste amor tão grande. Mas como diz Nossa Senhora na sua mensagem, queridos filhos, eu vos chamo à conversão pessoal. Assim, rezar também por nós mesmos, não só pelos outros, mas rezar pela nossa própria conversão. E Nossa Senhora, ela diz: perdoem e levem a alegria do ressuscitado. Nós, irmãos, não podemos, na nossa vida espiritual, caminhar para frente se nós temos mágoas, temos ressentimentos no nosso coração. O pecado, ele nos traz tanta desunião, tanta marca. Nós devemos, irmãos, abrir o nosso coração ao perdão. Perdoar é ir, na verdade, ao encontro do outro. É reconhecer as suas próprias culpas e assim ver que muitas vezes nós erramos e que o outro está com a verdade. A verdade é que nós devemos dizer: eu também tenho culpa nessas coisas que aconteceram. Tenho culpa de ver o irmão que se perde, tenho culpa de ver a minha família que vai mal, tenho culpa diante de uma briga. Mas o problema é que nós muitas vezes, porque estamos cegos pelo pecado, não vemos a nossa culpa. Nós dizemos sempre: mas quem me deve desculpas é aquela pessoa. Não, isso está errado. Jesus ensina que nós devemos ir ao encontro do outro e pedir perdão. E essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas uma alma que dá um passo de fé como este, ela se liberta e liberta o outro, que está escravizado também no seu sentimento de culpa. Quando nós perdoamos, quando damos o perdão, nós nos tornamos livres. E a graça entra no nosso coração, a alegria vem sobre nós. E o diabo assim perde da nossa alma a razão de nos condenar. O próprio Jesus diz no Evangelho, em Mateus 5, se estiveres para trazer uma oferta ao altar e ali te lembrardes de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão e depois virá apresentar a tua oferta. Jesus nos mostra que antes de fazermos o culto espiritual a Ele, devemos nos reconciliar. E a pergunta que fica hoje é: qual é o irmão, qual é a irmã, qual é a pessoa que eu devo me reconciliar, para que minha oferta seja recebida e agradável a Deus? Saber perdoar, irmãos, é uma arte do Espírito. O perdão, ele não é apenas uma opção cristã para o mundo de hoje, mas ele é um dever do cristão. Porque quem perdoa se assemelha a Cristo, que morreu de braços abertos perdoando. Assim, o chamado do cristão ao perdão faz parte da sua vocação, faz parte da sua vivência no amor. Falar do perdão pode ser para muitos surpreendente, mas na verdade não é algo para nos surpreender, é algo para que possamos viver como filhos de Deus e no amor. O perdão é algo que faz parte da nossa vida. Se nós não perdoamos, se vivemos rancorosos, se não damos o nosso perdão, nós adoecemos no espírito e depois no nosso corpo.
Deus, na Sagrada Escritura, Ele sempre revela o seu chamado de amor, que é sempre um perdão para o homem. Não para aliviar a sua culpa, mas para resolver, como uma salvação na vida do homem. Uma salvação que vem curando a própria raiz da violência que está no coração do homem, que o leva a caminhos errados, a caminhos que não são de reconciliação e de paz. O perdão hoje é algo totalmente necessário, porque os homens vivem em guerra. O perdão, irmãos, ele só é oferecido por uma pessoa que um dia também experimentou o perdão. Porque só aquele que realmente experimentou o perdão de alguém é capaz de dar o perdão. Só aquele que experimentou esse perdão que dá uma nova chance ao outro e assim ama. Saber perdoar é, na verdade, a arte do Espírito. Saber perdoar é aceitar e entender aquele que nos machucou. Isso não significa justificar algo que pode ser terrível, ruim. Significa não ficar preso àquela agressão. Olhar tudo aquilo com o olhar de Jesus e entender que aquele que nos faz mal, que nos fez mal ou que nos traiu, precisa do nosso perdão. Para o Evangelho, irmãos e irmãs, perdoar comporta em sua raiz aceitar também o próprio pecado. Nos perdoar. Nós muitas vezes não nos perdoamos o que fizemos, porque nos achamos perfeitos. Devemos ver que não somos onipotentes, pelo contrário, somos pecadores, limitados. Saber se perdoar é a única maneira que faz com que cada um de nós possa dar passos para resgatar a nossa identidade de amor. Hoje nós podemos valorizar melhor esta mensagem do amor que perdoa, visto tantos erros que a humanidade cometeu. Se nós olharmos bem nosso mundo atual nos últimos séculos, sob o impulso de uma justiça, fez tanto mal. Porque a verdadeira justiça ela é fundada na misericórdia e no amor. Caso contrário, se fere até em nome de Deus. Irmãos, Nossa Senhora nos chama ao perdão. E depois Nossa Senhora diz: levem a alegria do ressuscitado este mundo onde meu filho morreu, e onde as pessoas não sentem necessidade de procurá-lo e de descobri-lo em suas vidas. Nós somos chamados neste mundo onde as pessoas estão mortas, a levar a ressurreição, a vida nova. E diz Nossa Senhora: sejam adoradores do meu filho, e que a vossa esperança seja esperança para aqueles que não têm Jesus. Sejam adoradores do meu filho. Quando nós falamos em adoradores, nós podemos colocar automaticamente diante da Eucaristia que ali na Eucaristia está o corpo eucarístico de Jesus, o corpo sacramental. Nossa Senhora aqui em Medjugorje dizia que todos aqueles que adoram o seu Filho Jesus, ela está ali presente, porque Jesus é carne de Maria, não teve participação de homem. Jesus ele é nascido da Virgem Maria, ele que verdadeiramente padeceu, foi imolado na cruz, e só graças a essa identidade de fato
que se chama de união hipostática, que é a união entre Cristo e a nossa humanidade, a humanidade de Cristo unida, a divindade de Cristo unida à nossa humanidade, que podemos estar assim em adoração, em contemplar naquela hóstia consagrada Jesus. Já dizia Santo Agostinho, nesta carne o Senhor caminhou aqui, e esta mesma carne que nos deu para comer, para a nossa salvação, ninguém pode comer essa carne sem antes adorá-la, dizia Agostinho. E nós assim, irmãos, não pecamos adorando, mas pecamos se não adorarmos, conclui Agostinho. Mas podemos ver em que consiste exatamente e como se manifesta a adoração que nos pede Nossa Senhora, já que a adoração eucarística é uma das 5 pedrinhas de Medjugorje. A adoração, irmãos, ela pode estar preparada por uma prolongada reflexão, mas ela termina com uma intuição, e como toda intuição, ela não dura muito. É como um raio de luz na noite que entra e que clareia toda a escuridão. Mas essa luz, que é a própria luz de Cristo, ela entra quando estamos diante dele no nosso coração, nas nossas trevas. É uma luz especial. É a luz da verdade. E quando a alma ela percebe essa grandeza, essa majestade, a beleza da bondade de Deus e da sua presença ali diante dela, ela adora. É o único ato que o homem pode fazer diante de Deus, adorá-lo. É uma espécie de mergulhar num oceano e se transformar nele. Eu acredito que a expressão mais adequada para explicar a adoração é o silêncio, como nos ensina a tradição latina. Por isso que nós adoramos a Jesus quando nos colocamos em silêncio diante dele, não com tanto canto, com tanta gritaria que nos tira da presença dele. Segundo São Gregório de Nazianzeno, adorar significa elevar a Deus um hino de silêncio. Olha que lindo. Havia um tempo que para entrar em um clima de adoração diante do Santíssimo bastava repetir algumas palavras de algum hino. Mas sabemos que a adoração é muito mais que isso. É estar e se colocar diante da presença de Deus, dizendo: Deus está aqui. E ali diante dele interiorizar, contemplar a sua presença, passar de práticas exteriores a uma disposição profunda do coração para amá-lo, para se tornar como ele, para ser um com ele. Para São Bernardo, a adoração, a interiorização, nada mais era que o fervor interior da alma incendiada pelo fogo da caridade diante do Senhor. São Boaventura, na sua escola de teologia, dizia que a pessoa de Cristo ela se converte no objeto central da devoção, entendida como sentimento de comovida gratidão e amor suscitado pela recordação de seus benefícios. E é belo notar que São Tomás de Aquino ele dedica dois artigos inteiros da sua Suma Teológica à devoção, a qual ele considera como o primeiro e mais importante ato da virtude da religião.
Hoje muitas pessoas querem viver uma fé que se dizem tradicionalista, católica, mas é puramente racional. Esquecem da devoção, esquecem da adoração, esquecem da contemplação. Muitos hoje ficam brigando, criando discórdia dentro da igreja, a causa da missa no rito tridentino, e não aceita a missa de Paulo VI. Porque dizem que a missa do rito tridentino é a verdadeira devoção. Mas eu gostaria de saber desses, quais são aqueles que fazem 1 hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento? Na renovação carismática encontro muitos que fazem. Os tradicionalistas não. Nossa Senhora nos chama à adoração. Adoração que é feita com a nossa própria vida. Mas o que eu queria dizer, irmãos, é que nós não podemos reduzir a Eucaristia, a adoração eucarística, somente à contemplação da presença real de Jesus, nossa consagrada. O Papa João Paulo II, na sua encíclica sobre a Eucaristia, ele dizia: a adoração a Cristo nesse sacramento de amor deve encontrar a sua expressão em diversas formas de devoção eucarística: oração pessoal ante o Santíssimo, horas de adoração, exposições breves, prolongadas, mensais, diárias e anuais. Diz o Papa, Jesus nos espera nesse sacramento de amor, no sacramento do altar. Não economizemos tempo para ir encontrá-lo na adoração e na contemplação cheia de fé. O grande Charles de Foucault fez da adoração eucarística 2 pontos muito fortes de sua espiritualidade e de seus seguidores, que hoje são inumeráveis. Almas que alcançam a santidade praticando apenas a adoração eucarística. A adoração eucarística é essa feita dentro e fora da missa. Como seria bom hoje se as famílias encontrassem, cada um de nós encontrasse, igrejas com o Santíssimo exposto para a adoração diária. Mas graças a Deus temos muitas igrejas com adoração perpétua. O Senhor, Ele quer na adoração estar conosco. Por isso que Nossa Senhora ela nos convida a adorarmos e a contemplar. Assim, irmãos, a contemplação ela é de fato o meio com o qual nós recebemos, no sentido mais forte, os mistérios da vida com Deus, com o qual nós interiorizamos e nos abrimos à ação de Deus. Na adoração, nós deixamos Deus nos tocar e nos plasmar. Tocar os nossos afetos, as nossas vontades, os nossos pensamentos e afetos desordenados, a nossa memória. Na adoração, nós deixamos Deus nos tocar. E este é um grande passo para a cura interior. Maria, ela não podia deixar de estar presente nas celebrações eucarísticas. Por isso que ela diz que Medjugorje ela está em cada momento que nós estamos adorando Jesus na Eucaristia. Maria ela está no meio dos fiéis. E o Papa João Paulo II, na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, ele diz: Maria é a mulher eucarística na totalidade da sua vida. A Igreja, vendo em Maria o seu modelo, é chamada a imitá-la também em sua relação com esse mistério santíssimo. O olhar extasiado de Maria quando contemplava o rosto de Cristo recém-nascido e o estreitava em seus braços não é porventura o modelo inatingível de amor a que se devem inspirar todas as nossas comunhões eucarísticas?
Impossível imaginar os sentimentos de Maria ao ouvir dos lábios de Pedro, de João, Tiago e dos restantes apóstolos as palavras da última ceia: isto é meu corpo, que vai ser entregue por vós. Aquele corpo entregue em sacrifício, diz o Papa, é presente agora nas espécies sacramentais. Era o mesmo corpo concebido no ventre de Maria. Maria viveu a dimensão sacrificial da Eucaristia. Maria, então, ela é um modelo, sobretudo aquele culto que consiste em fazer da própria vida uma oferenda a Deus. E essas últimas palavras são as palavras do Papa Paulo VI, na sua encíclica O Culto à Virgem Maria. Assim como Maria, nós somos chamados a caminhar, a ter o nosso olhar preso nela, que é o nosso modelo que em tudo fez a vontade do Pai, como de Jesus. E diz Nossa Senhora: sejam adoradores do meu Filho, e que a vossa esperança seja esperança para aqueles que não têm Jesus. Nossa Senhora nos chama a termos esperança e levar a esperança. Nós sabemos que a esperança, ela nasce da fé. São Luís Maria de Grion de Montfort, no seu livro As Glórias de Maria, ele diz: possuindo Maria a virtude da fé por excelência, teve também por excelência a virtude da esperança. Não confiava nem nas criaturas, nem nos próprios merecimentos, mas só contava com a graça divina, a qual estava toda a sua confiança. Mostrou de fato à Santíssima Virgem quanto lhe era grande essa confiança em Deus, primeiramente ao ver a perplexidade de São José, seu esposo, que, ignorando a misteriosa maternidade de sua esposa, pensava em deixá-la. E São Luís provocou ainda sua confiança em Deus quando, próximo ao parto, se viu em Belém, expulsa até da hospedaria dos pobres, reduzida a dar à luz numa estrebaria. Igual confiança mostrou também na providência quando São José avisou de que era necessário fugir para o Egito. Ainda na mesma noite partiu para a longa e penosa viagem a um país desconhecido, sem provisões, sem dinheiro e sem outro acompanhamento, senão o do menino Jesus e de seu pobre esposo. Melhor ainda demonstrou, porém, sua confiança quando pediu ao filho o milagre do vinho em favor dos esposos de Caná, e o pediu porque tinha esperança. Maria esteve junto à cruz em esperança, partilhou com tudo, partilhou com o Filho, não só da carne, mas também da esperança da ressurreição. Maria, ela é a mãe da esperança. No Calvário, irmãos, ela não é só a mãe das dores, mas também a mãe da esperança. Mater Dei, como diz a tradição em latim, como invoca a Igreja em tantos hinos, a mãe da esperança. Se Isaac era a figura de Cristo, Abraão, que o leva para imolar a figura de Deus Pai no céu e de Maria na terra. São Paulo afirma que, nessa oportunidade, Abraão acreditou esperando contra toda esperança, como nós vemos em Romanos 4:18. O mesmo deve-se dizer, e com maior razão, a Maria, junto à cruz. Ela acreditou esperando contra toda esperança. Ela não só confiou, ela esperou. Esperar contra toda esperança significa sem ter nenhum motivo de esperança, numa situação humanamente de total desesperança e em total contraste com a promessa. Continuar nessa situação e esperar, esperando unicamente por causa da palavra, da esperança dada por Deus, que no caso foi dada no seu coração. Sobre a esperança, o Papa
Bento XVI escreveu uma encíclica, Spes Salvi, e nessa encíclica nós vemos que o fundamento da esperança é precisamente o fato de que nesses últimos tempos, como diz a Sagrada Escritura, Deus nos falou por meio de seu Filho. Irmãos, e se Ele nos deu o Filho, se o Pai nos deu o Filho, de São Paulo, como não nos dará com Ele todas as coisas? Romanos 8,32. Eis aqui, irmãos, porque a esperança não falha. Romanos 5,5. Porque o dom do Filho é garantia de todos os demais, e em primeiro lugar da vida eterna. Se o Filho é herdeiro de tudo, nós somos seus cordeiros. Romanos 8,17. Assim, irmãos, toda a Sagrada Escritura, ela nos convida à esperança. Nós, criaturas humanas, precisamos da esperança para viver, como do oxigênio para respirar. Disse que enquanto há vida, há esperança, diz o ditado. Mas também é certo o contrário. Enquanto há esperança, há vida. Porque uma alma que espera, ela vive mais. Ela luta por aquilo que ela espera. A esperança foi durante muito tempo, e ainda o é, das 3 virtudes teologais, como diz Charles de Peguy, a irmã menor, a parente pobre. Fala-se com frequência da fé, ainda mais da caridade, mas muito pouco da esperança. E Peguy, este poeta, ele com muita razão, ele compara as 3 virtudes teologais como 3 irmãs, 2 adultas e uma pequena, que vão caminhando de mãos dadas. As 3 virtudes teologais são inseparáveis, as maiores aos lados e a menor, a esperança, no centro. Todos vendo-as, estão convencidos de que são as maiores, a fé e a caridade, que levam a menina esperança que está no meio. Mas diz Peguy que eles equivocam-se, porque é a menina esperança que leva a fé e a caridade, porque sem ela não se tem nada. A esperança, irmãos, teologal, é aquilo que nós podemos chamar de o fio do alto, que sustenta desde o centro todas as nossas esperanças humanas. É o fio do alto, é o que nos liga ao céu. O fio do alto é o título de uma parábola dada por um escritor, Johannes, que ele fala da aranha que se desloca do ramo de uma árvore ao longo do fio que ela mesma produz, pousando em um cercado. Assim ela tece a sua rede como obra-prima e simétrica de suas mãos, o seu corpo, com a funcionalidade perfeita para lhe sustentar até o seu peso. Ela tensa pelos lados, por outros lados fios, ali vai tecendo, tudo vai se sustentando, e sustenta tudo por este fio que tece e que desceu do alto. Assim toda aquela teia que, diz esse autor Johannes, toda aquela teia que a aranha ela produz, aquele círculo daquele fiozinho ligado no outro, sustenta apenas por um fio, que é ligado do alto e que sustenta toda aquela teia. E esta é uma imagem do que acontece quando nós colocamos o nosso fio, ligamos o nosso fio ao alto e trazemos para a terra, para a nossa vida. Esse fio do alto, essa esperança na nossa vida, essa esperança em Deus, sustenta toda a nossa vida, todo o nosso caminhar. É a esperança de um Deus que não falha. Na Sagrada Escritura nós assistimos verdadeiros
estremecimento e sobressalto de esperança. Um deles se encontra na terceira lamentação, que diz o profeta: eu sou o homem que viu a miséria, e digo, feneceu meu vigor, que a esperança que me vinha de Yahvé acabou. Mas é belo que na vida do profeta o impulso do término da esperança volta atrás. Em um certo momento o profeta diz: mas as misericórdias do Senhor não se acabaram, nem se esgotou sua ternura, por isso esperarei. Desde o instante em que o profeta decide voltar a esperar, o tom do discurso muda completamente. A lamentação se transforma em súplica de confiança ao Senhor, porque o Senhor, Ele não rejeita para sempre os humanos. E se chega a afligir, como está no livro das Lamentações, compadece-se. Depois, segundo o seu imenso amor, cumulando de graças. Lamentações 3, do 1 ao 32. Assim, irmãos, nós contamos com um motivo muito mais forte para ter esse sobressalto na nossa vida, sobressalto da esperança, para deixarmos da desilusão a esperança. Deus nos deu o seu Filho. Como não? Ele não nos dará algo mais, se Ele deu já tudo que Ele podia. Às vezes é necessário gritar para nós mesmos: Deus existe, isso basta. E nós precisamos dessa terapia para curar a enfermidade da nossa descrença, da nossa falta de esperança e falta de confiança. Muitas vezes o desespero, o desalento, a perda de confiança em si, em nós, na igreja, nos leva a cair na frouxidão. Mas diz o apóstolo na carta aos Romanos: o Deus da esperança vos comunique todo gozo e paz na vossa fé, até transbordar de esperança pela força do Espírito Santo. Assim escreveu o apóstolo aos Romanos que é necessário o Espírito Santo. Como é necessário nós pedirmos o Espírito Santo para que Ele devolva à nossa alma a esperança, para que Ele cure a nossa alma machucada e ferida. A esperança, irmãos, quando ela entra no nosso coração, ela tem um poder milagroso. Ela faz com que o nosso coração renasça, o nosso olhar se torne diferente. Ainda que nada tenha mudado, no nosso interior tudo já mudou. E tudo já se cria, tudo se faz novo. E é por isso que o profeta Isaías proclama: mas os que esperam no Senhor são revigorados, subirão como asas de águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Isaías 40. Onde renasce a esperança, irmãos, renasce sobretudo a alegria. O apóstolo diz que nós, os crentes, somos salvos na esperança, Romanos 8, 24. E que por isso devemos ser alegres na esperança, Romanos 12, 12. Não devemos ser aquelas pessoas tristes, que não esperam por nada, mortas no espírito. Mas devemos esperar, ser confiantes, alegres e assim caminhar na felicidade, para vivermos já a vida do ressuscitado. E Nossa Senhora, ela termina a sua mensagem nos chamando a esta vida de união profunda com o Senhor, dizendo: queridos filhos, novamente agradeço por terem respondido ao meu chamado. Responder ao chamado do Senhor é estar sempre com Ele e levarmos e sermos testemunhas dessa esperança e dessa paz. Então pensamos nesse momento que Nossa Senhora, ela enche o nosso coração de esperança e de paz, e que nós possamos caminhar na sua sequela com um olhar novo, com um olhar confiante, com o coração cheio de esperança, sabendo que, como diz Santo Agostinho, se o céu não existisse e se eu morresse acreditando nele, na espera dele, Deus o criaria para mim,
porque Deus quer a minha felicidade. E com toda a família de Deus, os abençoe e vos guarde, a gloriosa e sempre Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.